Oi pessoal da Aula D, tudo bem? Eu sou a Tamires, estamos aqui então na nossa 20ª aula do curso de português para imigrantes e refugiados. Na aula de agora, que nós estamos começando, nós vamos falar sobre interiorização. Vocês já ouviram falar sobre isso? Tem uma relação bem próxima com essa situação realmente de refúgio aqui no Brasil, né? Então na nossa aula aqui, na nossa penúltima aula, que está focando na habilidade de fala, ou seja, de produção oral, nós vamos falar um pouco sobre isso. E lembrando, todas essas aulas aqui estão sendo disponibilizadas junto com o material complementar, que é um complemento efetivamente do que vocês estão estudando aqui na aula comigo, né, nesse momento aqui do vídeo, junto com a parte escrita, que vocês vão ter exercícios, que vocês têm texto, os textos que eu trago, que a gente disponibiliza, todos estão ali com os links também nesse material complementar. Então é bem importante que vocês mantenham esse ritmo de estudos, assistindo às aulas e fazendo os exercícios, realizando as atividades, fazendo as leituras do material complementar, certo? Lembrando de se inscrever, comentar, porque como nós não temos, né, um momento assim ao vivo de aula, de sala de aula, é muito importante que vocês possam utilizar os comentários aqui, os likes, enfim, para a gente poder ver se vocês estão realmente entendendo ou não estão, quais são as dúvidas, além de ser uma oportunidade para conhecer outros colegas que estão nessa mesma situação, né, de aprendizagem do português. Então, nossos objetivos é continuar desenvolvendo a habilidade de fala, que se chama aqui, né, produção oral, conversar sobre o programa de interiorização, que quem não sabe já vai estar sabendo, né? Só aguentem um pouquinho. E também refletir sobre verbos impessoais. O que são esses verbos impessoais? Então, para início de conversa, vamos começar com algumas perguntinhas. Você sabe o que significa criar metas? Então, essa expressão, né? Eu preciso criar metas, preciso seguir as minhas metas, escrever metas. O que significa falar sobre metas, né? Depois, você tem metas? Tu tem metas? Quais são as tuas metas? Elas são possíveis ou complicadas? Elas são assim, por exemplo, a minha meta é acordar cedo todo dia. É uma meta fácil, né? Não é uma meta assim muito complicada, a não ser que eu vá dormir sempre muito tarde e fique muito cansada, mas é uma meta possível. Se é uma meta complicada, né? O que pode ser complicado? Uma meta de caminhar todo dia 15 quilômetros é uma meta um pouco mais complicada. Então, qual é a meta de vocês? Quais são as metas de vocês? E elas são complicadas? Elas são possíveis? Comentem aí quais são as metas de vocês. Quarta, as suas metas atuais são diferentes das que você tinha em seu país de origem? Então, mudou alguma coisa com essa chegada ao Brasil? Ou se tu não está ainda no Brasil, as tuas metas para quando vier para o país, elas vão ser quais? Elas vão ser as mesmas que tu tem aí no teu país de origem? Então, vamos ver aqui um textinho que foi publicado no Instagram da Acnur, certo? Aqui temos então, qual é a sua maior meta para 2020? Liu e Luiz estão em busca do tão sonhado emprego com carteira assinada. A meta do casal venezuelano é arranjar um trabalho e viver uma nova vida com nossas filhas. Liu e Luiz estão entre as mais de 5.000 pessoas que passaram pelo novo posto de interiorização e triagem, inaugurado há 2 meses em Manaus. Apoiado pelo Acnur, o espaço atende a comunidade refugiada e imigrante que vive na cidade e conta com serviços de documentação, registro, vacinação e encaminhamento para a estratégia de interiorização. Então, observando esse texto, o que a gente tem? Nós temos uma chamada, né, aqui na primeira parte da postagem que fala, então, qual é a sua meta para o ano de 2020? É ter um emprego com carteira assinada? É conseguir colocar as vacinações em dia? É ter uma casa melhor? Quais são as metas de vocês, né? E essa postagem, então, está falando sobre isso. Depois, então, traz aqui um recorte da história desse casal venezuelano e depois, então, contextualiza de onde vem esse programa, que é do Acnur. Então, nós temos algumas perguntinhas para vocês conversarem. Lembrando que a gente sempre vê um texto e a gente sempre tenta identificar algumas coisas dele. Como? Qual é o objetivo de um texto como aquele publicado ali no Instagram da Acnur?
Quem é o público-alvo? Para quem esse texto ele foi feito? Onde podemos encontrar outros textos assim? No jornal, a gente pode encontrar textos assim, na revista, na televisão, nas redes sociais, onde? Quais são as características de um texto como lido anteriormente? Tem uma linguagem rápida, no caso, uma linguagem assim, mais curta, mais objetiva, mais dinâmica, ou vão ter longos textos, né? Qual é, então, a característica predominante, as características que mais acompanham esses textos? Que outras palavras podemos usar como sinônimos de metas? Se a gente, por exemplo, não quer usar a palavra meta em algum texto diversas vezes, que no português a gente evita a repetição da palavra, né, diversas vezes. Então, que outras palavras a gente pode usar no lugar de meta para não ter essa repetição em excesso? Então, aqui só para vocês lembrarem, né, que a Acnur é a agência da ONU para refugiados. Se vocês não conhecem essa agência, entre em contato com vocês podem entrar no próprio site e ver ali uma forma para entrar em contato, porque é a agência oficial aqui no Brasil que trata dos assuntos de imigração e refúgio, entre outras situações também de deslocamento das populações aqui hoje em dia, certo? E o posto de interiorização e triagem, o que ele significa, o que ele faz na vida, né? Então, ele atende a comunidade refugiada e imigrante com serviços de documentação, registro, vacinação e encaminhamento para estratégia de interiorização, que é como, assim, tu chegou no Brasil, mas aí tu chegou no Brasil e tu vai ter que começar a viver, né? Vai ter que ter uma moradia, vai ter que ter escola se tu tiver crianças, vai ter que ter documentação. Nós temos uma aula lá no início do curso sobre documentação. Se você não assistiu ainda, procure aqui na plataforma, porque nós temos essa aula sobre documentação, sobre vacinação, sobre emprego também, sobre a carteira de trabalho, todas essas coisas que esse programa de interiorização está agenciando. E esse posto é um local fixo. Então, em Manaus, segundo a postagem, já existe há 2 meses, isso no início de 2020. Vamos ver então aqui esse trecho do texto que está disponível também no site da Acnur sobre o programa de interiorização. Vamos ver aí na tela grande. O programa de interiorização foi como um renascimento para a nossa família. Desde que começou no novo emprego há 8 meses, Júlio foi promovido da linha de montagem de salsichas a supervisor assistente do setor. Com o salário que ganha, ele alugou a casa onde mora com sua esposa, Lorena, seu filho brasileiro, Paulo, de 1 ano e meio, a irmã gêmea de Lorena e seu parceiro. O programa de interiorização foi como um renascimento para a nossa família, disse Júlio, que espera economizar o suficiente para montar um food truck como negócio paralelo no futuro. Nossas vidas agora seriam muito diferentes e piores se não tivéssemos no Mato Grosso do Sul. A inclusão econômica de refugiados foi um dos tópicos discutidos no Fórum Global sobre Refugiados, reunião realizada em Genebra nos dias 17 e 18 de dezembro de 2019. Na ocasião, estados, setor privado e outros atores anunciaram contribuições com o objetivo de dar aos refugiados a chance de exercer e desenvolver suas habilidades e contribuir para o crescimento econômico das comunidades que os acolhem. Então, voltando aqui, né, para a nossa tela, nós vemos esse trecho. O texto na íntegra ele é bem maior e ele está disponível no material complementar. Mas aqui nesse trecho, então, está falando um pouquinho sobre o programa e também traz esse relato do Júlio, né, sobre como ele está participando do programa e como isso ajudou para ele começar esse novo emprego, né? E ele vive onde? No Mato Grosso do Sul, que na aula sobre a população indígena nós já vimos também que é uma região onde tem, é um estado onde tem bastante população indígena, enfim, diversos outros programas existem lá e também tem esse programa, né, de interiorização atuante, né, vivo lá, em ativo. Então, vamos seguir. O que você achou do trecho lido? Então, o que vocês acharam? É uma coisa nova? É uma coisa que vocês já sabiam, que vocês não sabiam? Que estão sabendo pela primeira vez agora?
Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês ficaram tipo, tanto faz, né? Você ficou interessado ou interessada em ler o texto na íntegra, ler ele de forma completa? Você se identificou com a história do Júlio? Então, vocês acham a história de vocês parecida com a do Júlio ou não? Por quê? Falem um pouquinho sobre isso. Você participou ou conhece alguém que tenha participado do programa de interiorização? Comentem então, como é que foi a experiência dessa pessoa? Vocês sabem se foi fácil o acesso, se foi difícil, se precisou fazer muitas coisas? Como está a vida dessa pessoa agora que ela já participou? Ou se tu já participou, como está a tua vida agora? Dê o seu relato, assim como o Júlio, assim como a Lin também já deram seus relatos. Então, os verbos impessoais. Quando a gente fala de verbos impessoais, a gente está falando de uma especificidade, uma coisinha diferente assim desses verbos que a gente já estudou, né? Que dão uma ação, que significam uma ação de algum sujeito, de alguém que faz alguma coisa. Mas quando a gente fala de impessoal, a gente está dizendo que não tem pessoa, ou seja, não tem como eu conjugar como eu, tu, você, para esses verbos em especial, porque eles têm uma outra característica. Então vamos ver aqui a descrição. Eles não possuem pessoa, nem apresentam conjugação, por isso, porque eles não têm pessoa. Eles sempre aparecem na terceira pessoa do singular. E eles indicam o fenômeno da natureza, o sentido de existir, utilizando o verbo haver predominantemente, e o de tempo como ser e o fazer. Mas também o verbo haver é um dos principais verbos do verbo impessoal e que ele circula aqui até com o tempo. E nós vamos ver isso agora. Liu e Luiz estão entre as mais de 5.000 pessoas que passaram pelo novo posto de interiorização e triagem, inaugurado há 2 meses em Manaus. Então, aqui nós observamos que o A ele está sendo destacado. Esse A é do verbo haver e ele significa, então, um tempo decorrido. O que isso significa? Um tempo que já passou, é o passado. Então, aqui nós não vamos usar um outro verbo que vai marcar um passado, porque nós não temos pessoa para falar isso. É apenas uma situação de passado, que já passou, que já aconteceu. Então, nós temos aqui, por mais que tenha um substantivo no plural, esse verbo não vai para o plural, porque ele se apresenta assim, terceira pessoa do singular. Então, nós vemos aqui, o verbo haver será impessoal quando possuir o sentido de existir, de ocorrer, acontecer, realizar, ou quando indicar tempo decorrido, que é como esse caso. Quando ele for indicar alguma dessas outras situações, ele vai poder ser substituído. Quando a gente lê, por exemplo, a gente vai poder substituir na nossa mente esse sentido, então, de existir, de ocorrer, acontecer, conjugando esses verbos. Porque esses outros verbos, eles são pessoais, mas quando a gente usa o verbo haver, ele não é mais pessoal, e sim impessoal. Então, haverá esperança enquanto alguém acreditar nela. A gente pode substituir por existirá esperança enquanto alguém acreditar nela. Sempre houve muitas comemorações em minha casa. Sempre aconteceram muitas festas em minha casa. Vocês perceberam que aqui tem aconteceram e aqui tem o houve? Aqui aconteceram está sendo conjugado, não está mais na terceira pessoa do singular, né? Porque é aquele caso. Os outros verbos, eles vão ser pessoais, então eles vão ser conjugados, mas não vai acontecer com o verbo haver. Então, haverá, houve, o a são formas desse verbo impessoal aparecer, que vai estar demonstrando o tempo, né? Houve é um passado, o haverá é futuro, o a ele tem essa formação de presente, mas dependendo da situação pode mostrar um tempo passado. Então, vamos continuar estudando agora os verbos impessoais, fazendo exercícios, lendo um pouquinho mais sobre interiorização no material complementar. Lembrem sempre de comentar as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem compartilhar as respostas, também é uma ótima vocês compartilharem as respostas que a gente fica acompanhando e, enfim, vamos interagindo por aqui, certo? Então, bons estudos, até mais!